Fala pessoal, hoje eu tô aqui com o vereador Rian Rosa. Então hoje vamos ter um bate-papo, vamos saber um pouco da tua carreira. Onde que tudo começou, Rian? Que tu é formado em Educação pedagogia, física. educação física. Onde que tudo começou? A minha carreira política, na verdade, ela começa após o golpe da Dilma. Eu fico indignado com aquilo lá, né? Sim. Aquele processo de golpe mesmo do que aconteceu. Mas na política começa mais ou menos assim. É engraçada essa história. Uma vez eu ia pro Congresso da Uni. Eu tava na Ubra, né? Aham. Eu tava estudando educação física, tudo tranquilo, tudo normal, uma vida tipo pacata, né? Sim. E um dia uma amiga minha me convida para o Congresso da Uni. Eu disse, o que que é Congresso da Uni? Ah, uma conversa na Uni, não sei o que, assim. Ah, acho legal, vamos ir. Só que numa aula antes, estava numa aula de basquete. Numa aula de basquete, eu lá correndo, fui fazer a tabela, e quando eu desci, eu torci o tornozelo. Nossa. Aí eu torci o tornozelo, fiquei inapto, né? Fiquei um mês em casa e não pude ir pro congresso da Uni, né? Aham. E aí, no congresso da Uni, eu fiquei acompanhando pela internet, pelo Instagram, pela TV, enfim, por vários canais que a Uni tinha na época. E aí eu tava olhando TV também, né? Eu tava olhando o Encontro com Fátima Bernardes. Sim. E quando eu tava olhando o Encontro com Fátima Bernardes, tava falando uma mulher negra, contando uma história que ela foi numa formatura e tiraram o turbante dela. E ela contando aquela história, eu fiquei chocado com aquela história, né? Como assim, tu tá numa formatura e tiraram o seu turbante? O nome dela era Dandara, né? Dandara Tomazini. E aí eu, na hora, chamei ela no Instagram. Oi, Dandara, tudo bem? Eu sou o Rian, ouvi a tua história, pá. E eu vi que tu faz parte de um coletivo, o coletivo Enegrecer. Assim, eu faço parte do coletivo, assim. Cara, eu me sensibilizei com a tua história e eu quero participar desse coletivo também. Nossa, que Pelo legal. Instagram. E Ela ela, te respondeu imediatamente. imediatamente, Já. ela é de Minas Gerais. Nossa. Ela é de Minas. Aham. E aí, na hora, você fiquei assim, ela me respondeu tal. Assim, ó, Rian, no Rio Grande do Sul nós temos uma célula. Sim. Só que essa célula é em Santa Maria. Né? Então, em Santa Maria, e tem um nome de um amigo meu, que é de Santa Maria, que é o Aleph. Entra em Aham. contato com ele e começa a construir negociação na cidade e tal. Entrei em contato com o Aleph, ele me respondeu. A partir dali, eu comecei a criar o coletivo Enegrecer em Cachoeira. Que legal, então iniciou tudo daí. Tudo Não, daí. não Foi porque existia tentativa. não existia, foi porque Aham. eu torci o tornozelo. Tu viu? Era pra acontecer isso pra vir um Claro, hoje, inclusive, grande projeto. hoje eu sou vereador, mas a Dandara que eu falei, que eu conversei Aham. com ela, hoje ela é deputada federal. Nossa. Na época ela era só mais uma militante do coletivo, e ela virou deputada federal de Minas Gerais. Aham. Então Me hoje eu... conta como é que, tipo, tu resolveu se candidatar. Tipo, não foi do nada. Tu. Não, foi uma construção. O que que acontece? Eu fazia parte do coletivo Enegrecer, Aham. né? Na minha cidade, a gente mobilizava os jovens negros e negras da cidade Sim. com as suas pautas em comum, como racismo estrutural, racismo velado, diversas formas de racismo que a gente sofria, a gente sofre nos dias, né? Sim, sim. E a gente conseguiu organizar isso. Dentro da universidade, eu comecei a construir o movimento Kizomba, né? E nesse movimento Kizomba, eu fui o diretor da universidade, do DCE da universidade, que é o Diretório Aham. Central de Estudantes. A partir dali, pelo nosso trabalho, no que a gente conquistou, eu fui ser diretor da União Estadual de Estudantes. E Nossa. depois eu fui virar diretor da Uni, fui diretor de combate ao racismo da Uni. Eu sou o Aham. primeiro diretor de combate ao racismo do Rio Grande do Sul, da história do Rio Grande do Sul na Uni, né? Sim. E aí, aquela coisa da política, né? Eu já cumpri as tarefas dentro do movimento estudantil, né? Eu vinha cumprindo e com sucesso. Eu assim, quem sabe agora é a minha vez de colocar meu nome à disposição também da cidade, Sim, sim. né? Acho que é o momento também de colocar o nome à disposição da cidade. Aí, em 2020, eu fui candidato a vereador também, né? Pelo Partido dos Trabalhadores. Nós fizemos uma votação bem expressiva até pelo momento da cidade, que a cidade vivia, né? Eu tinha meus 20 e pouquinhos anos, então eu fiz 339 votos. Eu fui o terceiro quarto mais votado do partido na época. Eu disse, não, existe uma abertura aqui, acho que é legal, acho que as pessoas querem uma mudança, e a gente vai trabalhar nos próximos 4 anos para em 2024 a gente realmente efetivar uma cadeira no Legislativo Sim. O que Cascarense. que tu acha que tu fez de diferente, desde lá pra cá, que esse ano tu foi um dos mais votados aqui da nossa cidade? Eu amadureci, Tu eu amadureceu? amadureci. Acho que isso foi fundamental, né? Eu comecei a conversar com setores que eu não conversava, Sim. né? Nesse meio tempo eu me formei, né? Eu fui para Caçapava. Primeira vez que eu passei no concurso público foi em Caçapava, né? Eu para Caçapava, eu estudei aula 6, 7 meses lá. Passei no concurso público em Cachoeira, né? Então eu sou professor hoje da Rede Municipal de Cachoeira do Sul. Mas eu comecei a fazer conversas que antigamente não fazia. Então comecei a procurar pessoas, comecei a organizar alguns outros movimentos. Então foi tudo um passo a passo de amadurecimento político, que é fundamental para todo mundo. Sim, Acho sim. que isso
para nós, para as pessoas que querem disputar política, é fundamental conversar. É tentar conversar com as pessoas. E tu teve um apoio da tua família? Como é que foi? Ou a tua família pensou, meu Deus, o que que tu tá pensando? O que tu vai fazer da tua vida? Não, minha família super me apoiou. Todo mundo Super te apoiou. super me apoiou. Então, inclusive, todos fizeram campanha. Todo mundo Aham. tinha adesivo no carro, todo mundo tinha bandeira nas casas, ia nas nossas manifestações, ia nas campanhas. Sim. Então, assim, o apoio da minha família foi fundamental. Inclusive da minha mãe, do meu pai, do meu padrasto, da minha avó, sabe? Das minhas tias. Não teve ninguém que não pegou junto. Porque eles Aham. também entendiam, não por ser o Rian, mas entendiam que a cidade precisava de um movimento forte, Sim. né? E aquele movimento forte, naquele momento, era a nossa candidatura, né? Então, e eu também fiz eles entender que a política não é um bicho de sete cabeças, né? As Sim, pessoas acham sim. que é, né? Eu fui convencendo no meio do caminho que a política pode ser um espaço bom, Aham. né? Que pode ser um espaço de transformação acima de tudo. Então eles também estavam tão empolgados quanto eu. Sim, sim. Na época E que quais são teus projetos pra Cachoeira agora, nesses 4 anos, que é uma longa caminhada? Eu trabalho com várias maneiras, né? Uma das maneiras é a juventude. Infelizmente, nossa juventude, eu digo, né? A coisa mais importante, o bem mais importante que nós temos em Cachoeira do Sul são os nossos jovens, Sim. né? E, infelizmente, a nossa juventude, por mais que tenha universidade na cidade, ela tem que sair para estudar. Por mais que tenha o pouco de trabalho que tem, ela tem que sair para trabalhar. Eu quero manter o jovem na cidade. Acho que a juventude ela quer permanecer na cidade, né? E fazer programas que a juventude realmente permaneça na cidade, mas com uma cidade de qualidade, Sim, sim. né? Acho que é importante a gente também pensar uma cidade para os nossos jovens, né? Eu quero fazer essa reflexão na Câmara de Vereadores que a gente precisa de uma cidade para a nossa juventude. A segunda coisa, por eu, né, enfim, ser do movimento negro, é a questão do combate ao racismo. Acho que é fundamental da gente pensar uma cidade também que entenda as questões raciais, Sim. né? Pode não parecer, mas a cidade de Cachoeira do Sul é uma cidade super racista. E, tipo, Cachoeira também tem aquela mentalidade de ser, tipo assim, uma cidade de aposentados, por não ter Isso. muita oportunidade para crianças jovens. Isso, inclusive, Capaz. A gente que tá trabalhando. carinha dele. Desculpa. Capaz. Não, capaz. Muito. Muito obrigada. Capaz. Ainda bem que a gente se sabe que a gente vem comprar. Mas assim, uma das nossas bandeiras também é a educação. Aham. A educação, quando a gente fala educação, a gente fala da educação infantil até a pós-graduação, né? Sim. Hoje, se a pessoa quer fazer um mestrado em Cachoeira, ela vai ter que sair. Né? Quer fazer um doutorado, vai ter que sair. Né? Porque a gente tem tanta universidade que a gente não oferece mestrado, doutorado. Sim. Né? Até medicina que ia vir pra Cachoeira. Claro, Agora né? parece que não A gente ainda tá vendo a tá questão dos ainda. editais, né? Mas, pois é, por que não pensar numa medicina também, né? Sim. Então a gente tem que pensar a Cachoeira Grande. Eu acho que isso é fundamental. Pensar uma cidade grande. Nós somos uma cidade grande. Sim. Nós temos mais de 80 mil habitantes. Nossa esfera territorial é enorme. Né? A gente tem que pensar a cidade como uma cidade grande, não uma cidade pequena. Sim. Infelizmente, a gente pensa a cidade como uma cidade pequena. Acho que a gente tem que mudar a mentalidade do nosso povo, inclusive, né? Sim, sim. Acho que é fundamental isso. Então, a minha bandeira, então, é de juventude, combate ao racismo, educação, mas também tem que pensar as questões ambientais. Sim. Porque não adianta a gente pensar tudo se não pensar no meio ambiente. E aí a gente viveu, tipo, uma tragédia climática aqui no Rio Grande do Sul, que foi aquela enchente, né? Nós vivemos a tragédia de maio, né, que nos ensinou muita coisa. Sim. Graças a Deus, Cachoeira do Sul não teve uma vítima fatal, né? Mas foi fruto de muito trabalho da Defesa Civil naquela época, né? Mas também nós estamos sofrendo outras tragédias mais que a gente não enxerga, que é a questão dos calorões, né? Do extremo calor na Sim. cidade. Então, a tragédia climática, a gente não tem que se acostumar com elas, mas tem que se preparar para elas, porque elas irão vir. A Sim. gente tem que estar preparado. Então, eu quero evitar as tragédias, mas se ela acontecer, a gente tem que estar preparado para dar uma resposta rápida para poder salvar vidas. Sim. Isso é fundamental. Né? Tem que salvar vidas. Até teve um acontecimento que deu uma chuvarada em Cachoeira, e daí a vereadora Mariana falou que tinha acho que era um galpão cheio de coisas e não estava disponibilizando para as pessoas que precisavam. Tirou, né? É a burocracia, infelizmente, dos governos, né? Aham. Então a burocracia atrapalha isso. E a gente tem que se burocratizar Sim. quando acontecem essas coisas. Isso é fundamental.
né? A gente pensar uma cidade desburocratizada, principalmente com as pessoas mais precisam. Não pode ter burocracia quando acontece uma tragédia climática. Tem que ser agir imediato, né? Rápido e ágil. E, inclusive, a gente fez uma pressão, nós, eu e Mariana, para que tivesse mais servidores na Defesa Civil. É fundamental que tenha mais servidores. Eu briguei, né, na Câmara de Vereadores, na tribuna, que a gente precisa de mais servidores. Que atualmente tem quantos? Hoje tem 2 servidores. Já teve 5. E os 5 quase não davam conta. Né? Imagina 2. Imagina 2 agora. Então, salva vidas. Sim. Entendeu? Ter uma pessoa de plantão 24 horas, né? E não sobrecarregar essas pessoas salva vidas. As pessoas também têm que ter qualidade para atender. Imagina tu ficar 24 horas no teu telefone, uma pessoa só, todos os dias, 365 dias. Várias mensagens. Então, para dar conta de uma cidade desse tamanho, e tamanho da nossa população, não é fácil. A gente tem que equipar de verdade a defesa civil, né? Mas a gente também tem que trabalhar com métodos de prevenção. Sim. Né? A gente tem que pensar como a gente previne todas essas questões que não se aconteça. Né? Aconteceu em maio, e o que em maio nos ensinou? Né? Como a gente pode evitar esse tipo de coisa? Então é isso que a gente vem trabalhando, são essas nossas bandeiras, né? Juventude, educação por ser professor também, né? Sim. Combate ao racismo e as questões climáticas, né? A gente chama de justiça climática. Por que a justiça climática? Quem são as pessoas que mais sofrem quando tem uma tragédia climática? São as pessoas mais pobres. Né? São as pessoas ribeirinhas, são as pessoas que moram nas encostas, né? A gente chama de racismo ambiental, né? São as pessoas que mais pobre, quanto mais pobre, mais tu sofre nas tragédias. São as pessoas que precisam de lona, tem a casa, né, ruim, quando telhada, né? Então são essas pessoas que mais sofrem quando tem uma enchente. Aí que entra a defesa civil. E aí tem que entrar, que pensa nas pessoas. Sim. Porque foi entrado em contato, só que eles alegaram que não tinha, né? Não, demorou demais. Inclusive, é questão do método, né? Método e burocracia. As pessoas têm que saber para quem ligar. Sim. As pessoas têm que entender quem são, para quem elas vão ligar quando acontece, quando estelha minha casa, para quem que eu ligo, né? Para onde é que eu vou? Se acontecer uma tragédia, para onde é que eu tenho que me encaminhar? Quem é que vai me resgatar? As pessoas têm que ter minimamente o controle. E eu quero, na Câmara de Vereadores, ser a pessoa que tem esse porta-voz, né? Esse porta-voz das questões climáticas. Vamos evitar as tragédias, mas se acontecer, o que a gente vai fazer a partir disso? Sim. Qual a metodologia que a cidade vai encampar? A cidade tem que estar preparada para isso. Porque, infelizmente, vai ser o nosso novo normal. Porque hoje em dia, ainda mais agora que a gente tem um inverno todo pra vir, né? Isso. Também eu queria saber um pouco qual foi a reação dos teus alunos quando tu falou, mas assim, eu vou me candidatar a vereador. Eles te apoiaram? Na verdade, eles ficaram tristes. Ficaram tristes? E assim, ó, antes da gente se candidatar, a gente tem que sair do período de aula, né? Eles vão ter que ficar afastados. A gente, durante um pouquinho antes da campanha, a gente ia ficar afastado da aula, né? E aí eles ficaram assim, professor, o senhor vai embora? Assim, não vai embora. Acabou a eleição, eu volto. Né? Foi uma promessa que eu fiz pra eles. Não, acabou a eleição, eu volto. O povo vai continuar a voltar. Assim. Professor, se o senhor ganhar, o senhor vai me abandonar? Não. Vou pedir pra minha mãe não votar no senhor, então. Que horror! Senão o senhor vai embora. Não vou embora, eu vou continuar. Sim. Porque é isso, né? Eu sou educador. Eu amo minha profissão. Eu sou professor. O lugar que mais me deixa feliz é numa sala de aula. Não tem lugar que mais me deixa feliz é na sala de aula. Quando tentam me tirar isso, eu fico triste. Sim. Porque o lugar que eu mais gosto é educação, é estar na sala de aula, é estar com o aluno, é estar brincando com as crianças, é estar no envolvimento, realmente, porque isso transforma as vidas também, né? Sim. Educação transforma a vida. Sempre foi teu sonho ser professor desde? Não. Tu já trabalhou como CLT, tipo, Já. profissão normal? Já. Eu comecei a trabalhar, acho que tinha 16 anos, em menor aprendiz, era menor aprendiz. Você é menor aprendiz. Menor aprendiz, Em qual aquilo, empresa? Né? Na Delta Sul. Na Delta Sul. Isso, na Delta Sul. Fui menor aprendiz, trabalhei aquele ano de menor aprendiz. E aí, tipo assim, entrei pra faculdade e consegui fazer um estágio. Fazer um estágio na 24ª CREA. Aí depois consegui uma bolsa dentro da universidade, que é o PIBIT. Fui dar aula, fazer bolsista no PIBIT. Aí depois eu passei num concurso público e fui trabalhar em BGE. Então eu fui coordenador de censo de BGE. Aquelas pessoas que batem na nossa porta. Só que meu censo era o censo agro, né? Censo agro. Então fui fazer o censo agro. E aí depois surgiu a oportunidade de passar num concurso público lá em Caçapava. Sim. Né? Trabalhei ali uns 7 meses em Caçapava, passei num concurso público e voltei pra Cachoeira do Sul. Chegou a morar em Caçapava ou tu ia? Não, na verdade eu ia e voltava. Eu ficava 3 dias diretos em Caçapava e o resto voltava pra casa, né? Era bem cansativo. Porque eu dava aula de manhã e de tarde, cumpri minhas 20 horas durante 3 dias. Sim. Né?
Mas assim, vou te dizer, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. E atualmente tá só de manhã dando aula. Só de manhã. E à tarde na câmera. Tarde, noite, madrugada, Meu Deus, não para no minuto. tarde, noite. E o transporte público aqui da cidade, que é uma coisa que todo mundo bate nessa tecla, mas nada é resolvido, né? Sim. Infelizmente, né? E não é de hoje. É de anos isso, né? Nosso transporte público é totalmente sucateado, né? A passagem é muito cara. E a gente precisa a união das pessoas, né? De quem resolve, para tentar resolver essa solução. Ter uma solução de bem comum, né? Sim. Porque ele é muito precário, né? As linhas, né? São poucas linhas. Hoje eu tô em diálogo com a universidade, né? Com os estudantes da universidade. Dizer assim, Rian, se eu tenho que, por exemplo, eu tenho um horário de manhã, eu tenho um horário perto do meio-dia, depois eu tenho um horário só no final do dia, e é um ônibus só que percorre todas as vilas, que é Acaba perdendo um tempão na parada ali esperando. insustentável. É insustentável para quem é estudante de Caxias do Sul e precisa do transporte coletivo, é insustentável. Porque ele é caro, né? Ele é muito caro, né? Pro serviço que ele presta, né? Então a gente vem trabalhando sim, pensando em alternativas de transporte coletivo para essa cidade, né? Mas a gente precisa de uma união das pessoas. As pessoas precisam entender que o transporte público é um problema, né? Sim. Porque infelizmente nossos políticos não andam de transporte coletivo, né? Só quem anda de transporte coletivo sabe que realmente acontece, né? Uma época eu dava aula lá no Barro Vermelho, aí eu tinha que chegar no São Lourenço, né, até de transporte, e eu tinha que pegar um transporte coletivo, transporte público, né? De Aham. público não tem nada porque ele é bem caro, ele é coletivo, Aham. né? Então eu tinha que pegar o transporte coletivo e ir até o centro. Eu perdia quase uma hora da minha vida. E às vezes poder chegar atrasado também, né? Claro! Eu chegava em Cachoeira 2h pouca. Eu chegava na balsa meio-dia 40, chegava em casa quase 2h pouca. Perdia Sim. uma hora da minha vida no transporte coletivo. E pagando quase 7, 8 reais. Que o transporte interior ainda é mais caro, né? Ah, E é mais mais caro? caro. Lá do São Lourenço ele é mais caro. Ele é sempre R$ 1, R$ 2 é mais caro. Então ele não era mais caro ainda. Então, Sim. olha o prejuízo que eu tinha quando eu usava o transporte coletivo. Eu perdia uma hora da minha vida e pagava caro, né? Porque ele andava em tudo que é lugar, entrava em tudo que é lugar, enfim, né? E muitas vezes estraga, deixa as pessoas Normal. na rua. Porque não tem uma nova frota há anos, né? Há anos a gente não vê uma renovação de frota, Sim. né? Dizem que a empresa está quebrada, falida, né? Pois é, a gente não sabe ainda de fato o que realmente acontece, a gente ouve falar, né? Mas Sim. enquanto, como eu sou um político, eu não posso falar aquilo que eu não tenho Sim. certeza no papel, Sim, né? claro. Aham. Mas a gente ouve isso, né? Sim. Então, realmente, a gente precisa de uma comoção dos E a nossos serviços questão públicos. da saúde pro HCB, o que que vocês têm de projeto? Assim, o meu deputado federal, o Elvino Mongás, há 3 anos seguidos, direciona emendas pro HCB, Sim. né? E a gente sempre faz acompanhamento das emendas, né? Uhum. Então a gente sempre pede o deputado federal, que é quem tem o bolo maior, né, do orçamento público, para mandar emendas para o HCB, Aham. para melhorar a vida das pessoas. Mas infelizmente a nossa saúde pública, e claro, não é por esse governo, porque esse governo chegou agora, Sim, não, ele tá recém né, iniciando. esse ano, né? Mas infelizmente a nossa Já saúde vem pública, vindo lá de trás, é, tipo uma bola de neve, né? Vai. porque na verdade saúde também é prevenção, Sim. né? Tu não fica hipertenso do nada, diabético do nada, a não ser que tu nasceu com isso, mas Sim. tem patologias que elas podem ser evitadas, Sim. né? Por isso que é importante a gente ter agentes de saúde na rua. O agente de saúde bate na tua casa, vai lá te pesar, tu tá bem, o que tu sente, pra gente poder prevenir coisas, né? A gente Sim, precisa sim. prevenir coisas. Precisa, de uma certa forma, prevenir algumas doenças. Isso é fundamental. Os agentes de saúde precisam estar nas ruas fazendo esse trabalho. E quando a pessoa chega e precisa fazer uma consulta Imediata, né? imediata, ela não pode esperar um mês. Infelizmente, muitas pessoas que eu conheço batem lá no gabinete e dizem, ó, Ria, tô mais de um mês sem conseguir uma consulta no posto de saúde, porque falta médico, Ai, nem. né? E aí o problema que ela começou ali já se agravou o dobro, porque passou um mês, né, Sim. sem solução. Tá. E aí, quando ela vai precisar de aí o médico vai lá pedir, preciso de um exame. Ah, mas Aí demora mais. demora mais um tempo. E o Então, problema dela só se só agravando. se agravando. E sabe onde ela vai parar? Mal no HCB. Quando ela tiver, não tem mais o que fazer, ela vai parar mal no HCB. Sim. E aí sobrecarga a emergência. Sim, O sim. pronto atendimento que tinha que ser coisas extremas, um acidente, enfim, coisas acaba não sendo, porque a gente Aham. não preveniu lá no começo. Sim, Não sim. pensar, o Sistema Único de Saúde, o SUS, é o melhor do mundo. O melhor plano de saúde do mundo é o SUS. Não Sim. existe nada melhor em qualquer outro lugar do Brasil. No mundo. É o SUS. Mas, nas cidades, ele precisa ser aplicado da forma certa.
E a Sim. nossa briga, a nossa luta é para isso, né? Infelizmente, uma briga que eu ganhei, né? Eu fui atendido, uma demanda atendida. Por exemplo, os postos de saúde tem o SUS Volante hoje. Vitor conta o que é o SUS Volante. Ele vai um dia por semana, nos postos de saúde do interior. Aham. E eu falei, assim, bah, um dia por semana é muito pouco. Muito pouco. Por tantas pessoas que tem, né? Não é pouco. Não, isso são população, regiões populosas, não é uma população pequena, são Sim. espaços populosos. Aí que a gente falou assim, bom, é pouco, e pior, o médico chegava 7 horas da manhã, 7, 8 horas da manhã, e ia embora meio-dia. Então ele atendia poucas pessoas, ele atendia no máximo 5, 6, liberava 10 fichas, Sim. né? E ele atendia, aí tinha reconsulta, quem tinha que consultar de novo, então acaba atendendo, tipo, poucas pessoas até meio-dia, tipo, 8 pessoas, 7 pessoas. E as pessoas que iam pra lá, ficavam na fila, entravam na fila 4 da manhã, 5 da manhã, não conseguiam ser atendidos. E aí eu briguei na Câmara. E graças a Deus ainda não tá bom, a gente tem que melhorar. Hum. Mas eles ampliaram o horário do atendimento. Hoje vai até as 2h30, se não me engano. Tá? Sim. E hoje parece que não precisa esperar na fila, né? Eu É, acho que tu vai até o na verdade, canto ainda de tem sempre. atendimento Não, tu ali. tem que pegar a senha ainda, né? Tem que pegar. Tem que pegar a senha ainda, continua a senha, mas ampliou o horário de atendimento. Aham. Isso salva muita vida das pessoas. Assim. Isso e por isso que eu gosto de fazer a boa política. Isso vai salvar a vida de muita gente. Aham. Né? Eu falo, eu compro as boas brigas. Isso pra mim é Sim. fundamental. Essa é uma briga boa que eu comprei, Sim. né? Que eu fui prefeito, a secretária, a gente precisa ampliar o horário do SUS Volante. As pessoas não podem ficar meses tentando fazer uma consulta. Talvez contratar mais médicos. O governo federal colocou o edital dos mais médicos. O Cachoeiro vai receber mais médicos, Sim. né? Graças a uma política fundamental do governo federal, do governo do Lula, né? Uhum. Então, são essas coisas que para nós, e por isso que eu sou político, por isso que eu gosto de ser um agente político. É porque a gente Sim. consegue mudar de fato a vida das pessoas. É por isso. Melhorar a vida das pessoas, ter Sim, mais sim. qualidade com a vida das pessoas também, né? Mas uma coisa que eu não entendo, tipo, atendimento, tipo, lá na emergência do HCB. A minha mãe esse dia precisou e demorou um tempão pra ser atendida. Acho que mais de 4 horas. E a pessoa fica ali simplesmente mofando. Isso. O que É muito acontece? complicado. Eu acho que deveriam colocar mais profissionais da saúde, então. Isso, não, isso é fundamental. Porque que acontece, né? Às vezes tu vai pra um plantão, né? Que tem. É isso, né? A pessoa não foi atendida certa lá no começo e ela vai parar lá no pronto atendimento. Sim, e a minha mãe é ostomizada, ela retirou Isso, um tumor no intestino, ela usa bolsa de colostomia. Eu acho que ela teria que ser preferência, né, na isso. frente. Mas eu acho que cada hospital tem os seus protocolos, né? Sim, Que tem que ser cumpridos e a gente tem que, o papel do vereador, inclusive, investigar isso, né? sim, Está lá na ponta. Mas o que que acontece? Hoje nós temos poucos médicos e esses médicos são sobrecarregados, né? Porque, infelizmente, nós temos a gente tem que atender muitas pessoas no pronto atendimento. Muitas pessoas. Quando não deveria atender tantas pessoas no pronto atendimento. Então, esse é um problema que é crônico da cidade. Quando a gente não tem uma unidade básica que funciona, tem unidade básica que não tinha enfermeiro para dar vacina. A gente perdeu um monte de vacina na unidade básica. Por exemplo, o meu bairro Fátima, né? Sou do Fátima. sim. Lá a gente não tem posto de saúde. O posto de saúde mais perto que nós temos, que é o posto de saúde de nossa referência, é do lado da Igreja da Matriz. É aqui no centro. É aqui no centro. E aí hoje ele tá com 3 turnos, né? Graças a Deus ele tá com 3 turnos, né? Depois de tanta cobrança também. Por isso que vale cobrar, né? A gente tem que cobrar. Tá com 3 turnos. Mas um dia eu machuquei meu dedo. Machuquei meu dedo. Aham. Eu tomei ponto, fui no hospital, tomei ponto, né? E fiquei com meu dedo machucado. Aí eu tinha que tirar os pontos, né? E aí eu assim, putz, grilo, né, cara? Como é que eu vou fazer isso? Vou no posto de saúde de referência da minha cidade, do meu bairro. É o posto Sim. da Matriz. Aí, eu tenho um carro, peguei meu carro e fui até lá, né? Eu cheguei lá, era 4h10. Bati, tava fechado o posto de saúde. Como E não assim? era pra estar aberto? Não, ele funcionava só até as 4. Ah, até às 4. É. E eu assim, cara, Não tinha o terceiro turno não ainda. tinha ainda, Ah, não era tá, não aplicado, tinha. não tinha Aham. aplicado o terceiro turno. Isso que é enquanto vereador, eu fiquei muito bravo. Porque Sim. ó, imagina você, tá? Você é um idoso, tá? Aham. Que mora no bairro Fátima, tá? E precisa Se locomover de até. transporte coletivo para chegar até lá. Que o transporte coletivo não existe. É um problema que nós temos de transporte coletivo. Tu chega até o posto de saúde, ele tá fechado às 4 horas e tu vai ter que voltar para casa. E tem que voltar no outro dia, né? Sim. Então, olha o problemão que nós tínhamos até ter os 3 turnos, né? Então, no outro dia,
né, de tarde, cheguei um pouquinho mais cedo, fui lá e tirei meus pontos, fui atendido. Aham. Mas ó, imagina uma mulher grávida pra fazer o seu pré-natal. Aí tu imagina uma mãe que precisa de uma vacina, que depende do transporte coletivo, que tem que sair a casa do posto e chegar até a Praça da Matriz, né? E por isso que nós estamos cobrando muito, 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 graças ao governo Lula, o novo PAC, nosso posto de saúde no bairro. Sim, Nós fomos contemplados com posto de saúde, nós queremos muito que eles fiquem no bairro Fátima, né? Porque para ser central sim, para nós, né? Porque o bairro Fátima ele é muito grande, né? Muito grande, muito populoso. E a nossa referência de saúde está muito distante da gente. sim, sim, E um posto de saúde do bairro Fátima vai ajudar o bairro Fátima, vai ajudar o bairro Santo Antônio, vai ajudar o Marcos Ribeiro, vai ajudar toda aquela população que está sem nenhum tipo de serviço público, né? sim, Então hoje também a gente precisa de creche. A gente, cara, falta vaga na creche, principalmente do 0 aos 3 anos, né? Que é a idade não obrigatória. Mas as sim. mães precisam, as Aí crianças que muitas vezes precisam precisa trabalhar, para né? E não trabalhar. tem onde deixar Não um. tem onde deixar. Um caso de uma mãe que chegou para mim, rapidinho, né? A mãe chegou assim, Ria, eu trabalho, ganho um salário mínimo, mas por conta da logística, né, e da horário de entrada e saída das creches públicas, eu tenho que colocar meu filho numa escola particular, na creche particular. E aí vai metade do meu salário. Ria, eu tô grávida. E agora, o que eu vou fazer? Não tem como eu pagar duas colégios particulares e continuar trabalhando. Sim. Vou ter que deixar do meu emprego para poder cuidar das minhas crianças, mas eu quero trabalhar. Ai, Né? bem complicado. Então, falta vaga nas creches, principalmente ali dos 0 aos 3 anos, né? E é uma briga que a gente vem cobrando, que se tudo der certo, a gente vai ser contemplado através do PAC. Se der certo, o prefeitura enviou um projeto Sim. para o governo federal para ser contemplado com uma escola de educação infantil. Então, Perfeito. se tudo der certo, a gente vai ser contemplado com isso. Mas isso muda a vida. É a boa política que muda a vida das Sim. pessoas, das mães, das próprias crianças, que precisam de uma estrutura de fato, de Sim, uma sim. escola com uma estrutura. Porque como eu estudei educação física, eu sei muito bem que essa idade é a melhor idade para fazer o desenvolvimento. Porque ali tu aprende a caminhar, engatinhar, consegue conhecer o mundo. Sim. É o melhor momento para se socializar. Então tu não pode ficar numa creche que seja casa. Tu precisa de uma creche, de uma escola de educação infantil que seja escola. Pra conviver, né, com Ter outras um bom pessoas. convívio. Isso. E isso, os profissionais de educação também, né? Eu sou professor, eu sei muito bem as condições que nas escolas sofrem, né? Muitas escolas não têm ventilador, ar-condicionado. Né? Ou ter ar-condicionado, tem ventilador, mas não pode Não ligar por pode toda a ligar, rede. senão cai tudo. É. Então, são coisas que são fundamentais que a gente quer mudar realmente na cidade. Sim, sim. Queria te agradecer, Rian, por ter aceitado participar aqui. Muito obrigado. Então segue. Como é que te acha no Instagram, Rian? @RiaRosa_RS. Então segue lá para acompanhar o Rian. Então, muito obrigado, pessoal.